E a nova pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra Lula como vencedor no primeiro turno se a disputa fosse hoje. O petista aparece com 48% das intenções de voto, o presidente Jair Bolsonaro em segundo, com 22%, e Sérgio Moro, do Podemos, com 9%. A pesquisa ouviu 4 mil pessoas entre os dias 13 e 16 de dezembro em 191 cidades brasileiras. Segundo o Instituto, a margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Ana Paula Renca, você que mencionou até mais cedo essas pesquisas eleitorais que estão sendo divulgadas, Ana, que nos diz então desses números que trouxemos do Datafolha. Temos 1 minuto, Ana. Difícil, né, Vitor, a gente comprar aí esses números, uma vez que os números não batem com a realidade. Nós não conseguimos ver o ex-presidiário aí nas ruas sendo ovacionado como como essa intenção de 48% dos votos. Só lembrando que em 2016, na eleição norte-americana, pouco antes também do Donald Trump ser eleito, alguns institutos de pesquisa aqui davam até 90%, 91% de chance de vitória de Hillary Clinton. Olha, Vitor, se os números das pesquisas são reais ou não, fica aqui mais uma vez o convite. Se há 48% de intenção dos votos aí no ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, vamos testar isso nas ruas. Fica aqui mais uma vez o convite para a gente ver se essas pesquisas aí realmente elas são confiáveis ou se continuam sendo mais do mesmo, né? A velha militância aí da velha imprensa. Perfeito. Você vai participando pelo nosso WhatsApp, deixe sua opinião também, gravando um vídeo e mandando para cá, daqui a pouco alguns dos vídeos. Vamos seguir falando então, seguindo o nosso giro aqui, análise sobre essa pesquisa do Datafolha. Agora você, Guilherme Fiuza. O Lula está eleito, empossado e já roubando normalmente, né? A gente sabe que os institutos são absolutamente confiáveis e a gente sabe que o povo quer isso, né? O povo está feliz, o Lula já está empossado, já está roubando, e o povo está feliz porque o povo gosta de ser roubado, né? Então o povo elegeu de novo o Lula porque ele gostou de ser roubado e quis isso de novo, né? Evidentemente que a gente está diante de um consórcio, né? Coisa mais reacionária da história moderna no Brasil é isso, é uma imprensa, né? Veículos concorrentes que viraram um consórcio. E as pessoas dizem que você chama de consórcio. Eu digo, não sou eu que chamo, não. Eles se auto-intitularam, eles se consorciaram, porque eles acreditam, Vitor, que eles vão criar um monopólio da verdade, um monopólio da comunicação. Então, essa verdade de laboratório, do consórcio, ela coloca o Lula eleito, né? E ela não vê o povo na rua, o que é uma invenção espetacular da ciência. Porque o negócio de povo dá muito trabalho, é muita gente, é muita controvérsia, né? Então, o consórcio inventou isso. Assim, as últimas manifestações importantes pela liberdade no país, que incluíam apoios à agenda que está em execução, ou parte dela, pelo governo, incluíam críticas ao STF, né, que é aí um parceiro político do Lula, reabilitou o Lula, né? Então, essas manifestações o consórcio não vê. Olha que coisa moderna, sofisticada. Você cria um consórcio, acabou a concorrência, as manchetes são iguais, e quando o povo vai para a rua, você não vê, porque o povo atrapalha, entendeu? Então você faz um retrato bonito, você faz uma verdade de gabinete, embaladinha, não precisa mais desse negócio, dessa trabalheira. E aí, quando houve o 7 de setembro, que foi gente demais, eles ainda tem um vestígio ali de constrangimento, né? E eles fizeram assim, uma cobertura mal-humorada, com o nariz torcido, cara de nojo, dizendo que aquilo eram atos antidemocráticos. Então é isso. O consórcio chama povo na rua de ato antidemocrático e ele apresenta o novo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, o ladrão mais querido do país, governando, empossado, roubando normalmente, para o gáudio aí dos seus puxa-sacos, que acham que vão realmente
descolar mais umas boquinhas ou mais um lugarzinho nesse clube confortável, que o Lula vai ser uma marionete. Tem do consórcio, tem agentes econômicos sonhando com isso, né? Vamos pegar o Lula aqui, esse ladrão, e vamos colocar ele lá para quebrar as pernas da democracia, para a gente falar sozinho, um consórcio que produz a verdade, que fabrica a verdade, que tem juízes que vão em cima daqueles que querem circular livremente a informação dizendo que são fake news. Diga, Zé. É desconcertante, né? Porque o Fiuza e a própria Ana têm toda a razão. Não bate com a realidade o que a gente vê nas pesquisas e o que sente nas ruas e observa quando os dois, o presidente Jair Bolsonaro sai nas ruas ou Lula sai nas ruas. Um é aplaudido, muito bem recebido, como ele falou agora há pouco, em Itamaraju. É verdade, foi verdade, eu vi as imagens. Itamaraju é um lugar onde o petismo é muito forte. A Bahia está muito forte com o petismo. E o presidente chega lá no interior, Itamaraju, né, e é ovacionado. Ao contrário, o Lula não pode andar nas ruas, mas as pesquisas estão insistentemente mostrando um resultado parecido. Não são veículos de comunicação, não há veículos de comunicação inventando ou fazendo pesquisas. São empresas. Nem gosto dessa história de chamar de instituto, como se fosse alguma coisa asséptica. Não, são empresas da área de pesquisas, né, pesquisas de mercado, e que trabalham com isso e têm uma reputação a zelar. Essas empresas que fazem as pesquisas, às vezes por encomenda de alguns veículos de comunicação, outros não, a encomenda vem de empresas, né? As publicadas. E as que eu vi que não são publicadas são pesquisas feitas por grupos políticos particulares, às vezes aliados do presidente Jair Bolsonaro, às vezes não. E nas pesquisas existem alguns toques assim para avaliar o pensamento do povo. Eles avaliam. Eu vi uma pesquisa que avalia, inclusive, a possibilidade, a força de transferência de votos e de intenção de votos do Lula para governadores, né? Isso não é publicado porque não segue os dados da técnica e que existe a justiça eleitoral. Mas eu entendo o seguinte, são pesquisas que falam do momento, é a fotografia, não é a realidade e muito menos 2022. Augusto. De pesquisas às vésperas da eleição. Não, eu acho muito mais perigosas essas pesquisas feitas com ano de antecedência, porque elas são fraudulentas. Nós todos lembramos aqui que não bate com o que se vê nas ruas. Eu estou acabando de chegando de uma viagem e vi, de novo, uma realidade que não é traduzida, mostrada pela imprensa velha, pela TV Globo, essas coisas, os jornais. 99,9% dos colunistas escrevem contra o Jair Bolsonaro. Os repórteres não publicam o que ele inaugura, o que ele faz. Por que o Datafolha haveria de ser independente? Está engajado na campanha, junto com o IPEC, que é o novo codinome do Ibope. Ibope mudou de nome, de tanta lambança que fez, mas agora já começou com resultados parecidos com esse aí. Então, como a gente não vê essa realidade, é possível que os eleitores do Lula estejam ainda em quarentena, né? Atendendo ao fique em casa. Essas coisas são espantosas. Se você pega a penúltima pesquisa desses institutos, os resultados, você vê que todos os candidatos sofreram quedas e o Lula cresceu. Então, por algum motivo misterioso, todos os candidatos, todos os eleitores de um determinado candidato, que não é o Lula, têm como segunda opção o Lula. E aí eles se incomodam, porque o candidato não tem uma voz agradável, eles vão votar no Lula. E é o primeiro caso que eu vejo na história de alguém que jamais ganhou uma eleição no primeiro turno e agora ganha, porque entre
os 2 segundos turnos que ele teve de disputar em 2002 e 2006 e a eleição de 2022, ocorreram fatos pouco favoráveis a ele. Por exemplo, o julgamento do Mensalão, as descobertas da Lava Jato, o escândalo do Petrolão e a cadeia. Então, você tem de deduzir que ele só não ganhou no primeiro turno as eleições de 2002 e 2006 porque o povo brasileiro ainda não o considerava suficientemente corrupto para ocupar um cargo tão importante. É o único caso no mundo, de um candidato que melhora à medida em que cresce a capivara dele, o prontuário policial. Então, como lembrou Deus, retrato do momento. Quando esse retrato quando ele se tornar irreconhecível por causa das urnas que vão dar o resultado correto, aí vem aquela conversa mole de sempre, dizendo, não, aqui é o seguinte, brasileiro é muito volúvel, ele só escolhe o candidato na hora de votar. Então, por que fazem a pesquisa agora? Deveriam proibir essas pesquisas, porque isso aí é uma indução ao erro, tá? Os jornais que publicam isso deveriam ser devolvidos aí, com base na lei de proteção do consumidor, tá? É um produto com defeito de fabricação, que é mentiroso, e toda vez que a gente pega os erros escancarados pelos resultados da eleição, a gente se promete, não vamos mais falar, isso que é tudo bobagem, e a gente acaba falando que eles já estão aí há algumas semanas, eles vão soltando uma pesquisa sobre outros assuntos e voltam com isso que dá dinheiro para os institutos, também não era assim, não. Para as empresas, dinheiro por dentro e por fora, né? Tem também o recurso não contabilizado.